Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Boa tarde, ouvintes da Rádio Antena Zero. Começamos mais uma programação aqui de segunda-feira, mas não de segunda. Hoje, antes da gente anunciar aqui nosso convidado, só dando alguns recados para vocês, a gente vai ter um sorteio hoje do livro dos meninos do Ludopédio. Então, são vários livros, na verdade. Eles estão comemorando 10 anos. Já está terminando a segunda semana do sorteio e vai ser realizado hoje. Então, se você não se inscreveu, vocês têm só alguns minutos. Faça rapidinho, porque o programa está acontecendo. Abra aí uma aba no seu computador e já se inscreve. Hoje, no programa, a gente está trazendo o pessoal do CAP. A Renata, o Diógenes e o Fernando. O Fernando, que já esteve aqui com a gente, está voltando, mostrando que o programa está muito sem credibilidade, que a gente tem que pedir pro pessoal que já veio voltar. Então, a gente agradece bastante a presença de vocês, viu, gente? O CAP, ele é CAPPH, lida com questões de urbanismo, patrimônio histórico. Mas melhor do que eu falar, é melhor os componentes aqui dizerem. Então, o que é o CAP, do que se trata e o que faz o CAP? Bem, quero agradecer a possibilidade de voltar, é muito bom. Fico contente mesmo, e ainda mais hoje para poder falar com os meus ex-alunos, que agora são meus colegas. O CAP é um grupo de pesquisa. Isso significa que ele é um coletivo oficializado na estrutura administrativa do governo federal pelo Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq. Então, todo grupo que desenvolve dentro da universidade atividades de investigação, sejam elas de pós-graduação ou de graduação, pode criar para si um coletivo e reunir pessoas que vão conseguir, então, ter temas convergentes, temas parecidos e conseguir também financiamento de pesquisa. Então, o CAP nasceu em 2011 com um esforço de congregar alunos de graduação naquele momento, porque a gente não tinha pós-graduação lá na IFLESH, na Unifesp de Guarulhos, por uma iniciativa minha e da professora Manuela Rufinoni, que era do Departamento de História da Arte. Sim. Ela também é arquiteta, eu sou arquiteto, que a gente trabalhava lá, e tínhamos alguns alunos estudando a cidade como um recorte de aproximação. Então a gente criou esse grupo, articulou os nossos alunos, orientando naquele momento, e registramos o grupo na Unifesp, que o registrou no CNPq. Em 2016, a Manuela, por questões operacionais do próprio programa de pós dela lá na História da Arte, se desligou do grupo, criou um outro, e eu herdei o CAP para mim, junto com os alunos que eu já tinha. Nem precisou de golpe. Nem precisou. Foi um divórcio, na verdade, que mais aproximou do que separou. Porque os alunos da Manuela continuam fazendo coisas no meu curso, os meus alunos também fazem coisas no grupo dela. Ficou mais plural, né? Ficou. A gente, na verdade, desdobrou a possibilidade de ter mais alunos trabalhando, né? Isso é bem legal. Sim, legal. E a gente tá hoje aqui com a Renata e o Diógenes, que nunca estiveram no programa. E a gente ouviu bastante da trajetória do Fernando na última vez que ele esteve aqui. A gente queria aproveitar ouvir de vocês, assim, da onde é que vocês vieram, por que decidiram fazer história e o que levou vocês aos estudos de patrimônio, urbanismo. Bom, queria agradecer o convite, dizer que sou um entusiasta desse programa, né, da oportunidade que a gente tem de trazer um pouco do nosso conhecimento, das nossas pesquisas para além dos muros da universidade. Eu acho que isso é primordial nos dias de hoje. Bom, eu entrei na Unifesp em 2008, né, no campus de Guarulhos. Eu faço parte, então, da segunda turma daquele campus. O meu interesse pela história sempre foi desde criança, né? Eu sou paulistano aqui da Zona Norte, mas passei a minha adolescência no interior de Goiás, na cidade de Jataí. E, por coincidência do destino ou não, eu acabei sendo aluno de um dos meus tios. Meu tio foi meu professor de história na metade do fundamental e durante o ensino médio também, né, os 3 anos do ensino médio. E foi com ele, né, com esse contato mais íntimo, assim, de aproximação da história. Ele lecionava lá História, Geografia e Filosofia. E com ele eu fui conhecendo um pouco mais da história, e isso foi
despertando interesse para que eu, então, quando retornasse para São Paulo, isso por volta de final do ano 2000, começo de 2001, tentasse, então, o vestibular de História, né? A minha primeira tentativa, na verdade, foi no curso de Letras. Tentei, mas não fui aprovado. Aí, nos anos seguintes, eu tentei na História. E aí, a Unifesp tinha acabado de abrir o campus, né? Isso já em 2007 para 2008. E aí, acabei sendo aprovado e desde então não saí mais desse mundo. E quando você entrou no curso de História na Unifesp, você sabia o que era urbanismo, entendia desse conceito, teve algum tipo de contato com essa ideia? Não, o meu contato com o urbanismo, com essas questões de história urbana, principalmente relacionada à história urbana de São Paulo, se deu muito por conta do contato, né, da aproximação e das aulas do professor Fernando Attic, né, em 2009. Eu lembro muito de uma aula que era numa disciplina eletiva, que era chamada de História da Arte, uma aula sobre Brasília, inclusive. E eu falei, nossa, cara, que legal essas questões urbanas dentro da faculdade de História, eu tenho muito interesse por isso. Sempre fui um entusiasta em querer conhecer um pouco mais da história de São Paulo, essa coisa assim de saber por que determinada pessoa denomina um nome de rua, né? Por que, enfim, uma série de outras questões. Sempre trabalhei aqui no centro de São Paulo, então no meu horário de almoço ou na chegada e na saída para o trabalho eu sempre gostava de percorrer trajetos, né, e percursos diferentes para conhecer um pouco mais dessa cidade. Nas minhas memórias de infância eu lembro muito da minha avó que me trazia aqui para o centro e que se dirigia aqui como uma cidade, né? A gente morava no bairro lá da Zona Norte e falou, não, hoje a gente vai passear na cidade. Então essa proximidade dessa relação do centro com o que a cidade significava naquele momento sempre me foi muito cara. E aí dentro dessas disciplinas do Fernando, ele ministrou uma que foi sobre a história urbana de Rio de Janeiro e São Paulo. Então isso começou uma aproximação cada vez mais forte, né, dentro dessa história. A partir de 2011, 2012 você já vai terminando as disciplinas e aí quase que por obrigatoriedade você tem que escolher um tema para fazer a sua monografia. Eu não diria quase, é obrigatório. Não é? E aí, poxa, o que eu vou estudar, né? O que eu quero pesquisar? Bom, tentei procurar uma história que falasse um pouco mais daquela região ali da Zona Norte, onde eu residia na época, mas tanto por falta de experiência ou por um contato mais íntimo com as fontes, a pesquisa não foi possível de ser realizada. E aí, no final de 2013, mais ou menos, já entrando mais um pouco aqui nas questões que a gente vai tratar mais adiante a respeito do livro que a gente está fazendo, eu sabia que em 2014 seria comemorado o centenário do Palmeiras. Sim. E aí, como torcedor desse time, eu cheguei pro Fernando e falei, ó, em 2014 vai ter o centenário do Palmeiras. Eu queria pesquisar alguma coisa relacionada à história desse time, mas que não fosse relacionado ao futebol. Ainda bem, porque eu sou um perna de pau daqueles. Justo. E aí me veio a ideia, então, de pesquisar sobre a história do estádio. Porque era uma dúvida que eu tinha desde criança, por que o estádio do Palmeiras se chama Parque Antártica? Qual é a relação existente, né, entre essa nomenclatura e o time de futebol, já que a Antártica não patrocina o Palmeiras, enfim, uma série de outras questões. E aí foi que começou a pesquisa, que culminou nessa monografia, né, de final de curso, e que depois suscitou em diversos outros trabalhos, artigos, enfim, que a gente pode falar um pouco mais adiante. E você, Renata, como é que foi essa trajetória até chegar agora? Bom, eu entrei na Unifesp com 17 anos, então quem fez minha matrícula foi a minha mãe. Precoce. Eu não fazia muita ideia também do que esperar. Eu sempre gostava de história, né? Mas a ideia que a gente tem prévia do que é história, baseado naquilo que a gente vê na escola, é muito diferente do que a gente encontra, de fato, quando a gente entra na universidade, né? E aí, quando eu comecei a cursar as disciplinas, logo no primeiro ano eu vi que, de fato, era o que eu queria fazer, com certeza, né? Eu ainda não tinha certeza se era aquela graduação que eu ia fazer, mas aí a gente teve algumas disciplinas, e aí foi conhecendo melhor o campo e mostrando como que, na verdade, não é aquela ideia de uma coisa
pronta, né? Então, que são várias reflexões que são possíveis de ser feitas e são interpretações sobre o passado, né? E a gente vai escolhendo teorias, vai aprendendo. E aí foi um pouco disso, aí eu cheguei à conclusão que de fato era o que eu queria fazer, né? E aí em 2009 também eu fiz uma disciplina do professor Fernando Atic, que era sobre laboratório, e aí a gente ia vendo fontes que eram imagens, né? E aprendendo a como lidar com o que é o material para fazer a história, né? As fontes. E aí a gente já tinha que fazer também uma disciplina que era propor um projeto, logo no primeiro ano. E aí nessa disciplina eu escolhi estudar a imigração em São Paulo, né? E aí especificamente da colônia sírio-libanesa, que tem a ver um pouco com a minha trajetória familiar. Meu sobrenome é Gereissati, que é de origem libanesa. Sim. E aí eu comecei nesse primeiro projeto eu tentei estudar a imigração num caráter mais geral. E aí, conversando com o professor Fernando Atic depois, e pensando e refletindo um pouco mais sobre a própria história, eu vi que ia ser mais interessante do que ficar falando sobre dados, estatísticas ou dados gerais, sem dar muita cara para esses personagens, né? Entender a trajetória de um indivíduo. E aí isso foi o que culminou na minha iniciação, que virou depois minha monografia e que foi o início do mestrado, né? Que era entender a trajetória de um imigrante sírio-libanês na cidade de São Paulo, que é o Riscala Jorge Tarran, e aí entender os vários negócios que ele fez, as várias comunidades. Ele era empresário. Isso. Na verdade, assim, ele vem da Síria, de Alepo, né, no momento que ainda era tudo o Império Turco Otomano, e aí ele já tinha um saber prévio, que era de fundição de cobre. E aí, quando ele chega na cidade, ele começa a trabalhar com isso. É um momento em que a cidade está passando por várias transformações sanitárias, inclusive, e tinham a febre amarela. E aí ele vai vender esses equipamentos que ele produz em cobre. E aí o comércio dele, que é a Casa da Boia, que ainda funciona na Rua Florencio de Abreu, 123. Guarda esse endereço, que é por causa desse endereço que esse programa está acontecendo. Exatamente. E aí ele abre esse comércio, né? Ainda quando ele começou não era na Florencio, né? Em 1909 aí ele inaugura aquele prédio, que é um edifício eclético, né? E aí, a partir do enriquecimento com esse comércio, ele vai fazendo outros investimentos na cidade também. Então ele vai construir vários edifícios de aluguel, ele vai virar um empreendedor imobiliário também, né? Então você estudou bem trajetória. Isso, exatamente. Eu estudei a biografia dele, né? E aí, só que assim, não a biografia no sentido... É uma biografia vinculada a uma biografia da cidade também, né? Como vincular que essa figura só pôde ter essa trajetória porque ele estava ligado a um contexto muito específico. E já é um prisma completamente diferente do Diógenes, né? Por Exato. exemplo. Você está estudando por uma trajetória a história da cidade. Isso, exatamente. Legal isso. É uma vinculação, né, entre o espaço urbano, como que o espaço urbano permitiu que ele tivesse aquela trajetória na cidade. E hoje você está fazendo doutorado. Isso, estou fazendo doutorado na Unicamp. E aí agora a minha perspectiva é entender como a família Jafé ainda é na questão da imigração e da comunidade sírio-libanesa, mas é entender como a família Jafé e o Riscala formaram grupos, né, formaram redes de imigração e como que eles em determinados momentos convergiam ou disputavam essas redes, né? Então é entender também como que essas pessoas, esses imigrantes sírio-libaneses estavam localizados na cidade, o que eles fizeram. E eles têm trajetórias bastante diferentes, né? Enquanto que o Riscala ele abriu o comércio no centro de São Paulo, depois ele foi residir na Avenida Paulista. Então ele teve assim uma trajetória muito vinculada ao que outros imigrantes fizeram, né? A família Jafé já teve... Eles tentaram formar o bairro do Ipiranga, né? Então, se você for ver, eles fizeram a indústria deles lá, eles foram residir todos na Avenida Bom Pastor, então eles estão muito vinculados com outro espaço. Né? Entendi. E vocês dois entraram no CAP, então, desde o começo? Como é que foi essa relação com o grupo? Eu tô no CAP desde 2011, 12, se eu não me engano, e mesmo depois saindo da Unifesp, né, eu terminei o curso em 2013, 14, a gente continua participando das reuniões, todas as ações do grupo, né, eu saí e fui fazer o mestrado em urbanismo na PUC Campinas, já envolvido intimamente dentro dessa questão da história urbana, né, uma vez que você entra, dificilmente você consegue sair. E dando continuidade às pesquisas que eu comecei a desenvolver no CAP, né, principalmente a partir da monografia que foi sobre o Parque Antártica, e aí que acabou me suscitando uma série de outras questões, porque a partir do momento em que eu, né, trago à tona a ideia de que
o parque foi uma construção da própria fábrica para alavancar o consumo e a venda da cerveja em São Paulo, além do próprio parque, eles construíram uma série de outros equipamentos urbanos que foram, né, provenientes dessa ação e que acabou suscitando, então, na minha dissertação de mestrado, né, a minha monografia na graduação eu trato especificamente do Parque Antártica, mas aí no mestrado eu acabo englobando todos os outros equipamentos criados pela Companhia Antártica para, né, e como é que esses equipamentos eles contribuíram para a urbanização de São Paulo. E aí agora eu estou fazendo o doutorado na PUC de São Paulo, né, de novo em História, também dentro do viés da Quem te orienta lá, o Tota? O Amilcar Torrão Filho. Isso. Sim. Na PUC Campinas eu fui orientado pela professora Ivone Salgado, Sim. uma pesquisadora maravilhosa também, que me ampliou muito, né, juntamente com o Fernando, trazer essa visão do arquiteto para a construção da cidade, e aí embasado com os conhecimentos teóricos que a gente adquire no curso de História, a gente consegue então traçar problemáticas de pensar como é que essa cidade vem sendo construída, principalmente na passagem do século XIX para o XX, que é o recorte que eu abordo mais. E aí agora na PUC, junto com a Amilcar, a gente está fazendo uma pesquisa que envolve ali a região do bairro do Pari, de pensar como é que foi a ocupação urbana daquela região também, mediante ali a passagem do 19 para o 20, muito por conta da retificação do rio Tamanduateí. Essas questões me vieram à tona porque eu faço parte de um coletivo de ação cultural, né, um coletivo de ação urbana também chamado Bloco Fluvial do Peixe Seco, e que a gente está aí mais ou menos na época do carnaval, mas caracterizados como bloco, mas não especificamente como bloco de carnaval. Mas a nossa ideia também, dentro dessa temática de mostrar um pouco do conhecimento adquirido para fora da universidade, contar um pouco das histórias dos rios de São Paulo através da música, né? Através das cantigas de bloco que a gente acaba fazendo. Então, cada ano a gente homenageia um rio diferente, né? Nós já saímos no Tietê, no Tamanduateí, no Saracura, no Caçandoca, na Moca, ali na região do Canindé também. Bem ativo. Isso. E a ideia é trazer as pessoas justamente para mostrar várias questões, como, por exemplo, por que a minha região alaga toda vez que chove? Porque você reside numa região alagadiça, né? Uma várzea de um rio que foi ocupada, foi loteada, então tem questões de especulação imobiliária muito forte também, que já vem desde o final do 19 ou até antes. E aí o recorte que a gente pegou então é aquela região do bairro do Pari, porque também sofre diretamente as ações da Ferrovia São Paulo Railway, né, que foi fortemente estudada aí por diversos pesquisadores, mas a gente tenta então trazer um aporte mais para aquela região especificamente. Você está desde quando no CAP, Renata? Também tô desde o começo, né? É 2011, né? Desde 2011. Que eu comecei a fazer a pesquisa com o professor Fernando Tiquim em 2010, né? E aí uma outra coisa também que eu queria destacar é que a Unifesp tem habilitação em patrimônio, né? Sim. E aí durante a graduação eu também cursei as disciplinas da habilitação. E aí isso também permite com que você perceba várias outras entradas do próprio campo da história, né? Então tem disciplinas sobre arquivo, disciplinas sobre patrimônio material e imaterial. Arqueologia. Exato. E aí isso está vinculado também a outras atuações que eu tive, que também tem um pouco essa intenção de extrapolar o conhecimento universitário, né? Para sair um pouco dos muros da universidade, como o Diógenes estava falando, né? E aí em 2014 eu criei com o Felipe o coletivo Passeando pelas Ruas. Sim, vamos falar dele. Passeando pelas Ruas. Passeando pelas Ruas. Do que trata Isso. o coletivo? Então, a gente faz vários passeios pela cidade de São Paulo. A gente primeiro surgiu com a ideia de fazer uma ponte, né, entre a Zona Leste e outras regiões da cidade de São Paulo. Então, a gente sempre saía de São Miguel Paulista e levava as pessoas para conhecerem o próprio patrimônio da região de São Miguel ou do entorno e para outros lugares da cidade, né? Você percebe que várias pessoas nunca tinham ido, por exemplo, para Paulista ou para outros pontos da cidade de São Paulo. Então a gente tinha a intenção de servir como uma ponte e ao mesmo tempo valorizar o patrimônio local desses espaços, né? E aí a gente foi crescendo também e a gente agora faz os passeios
A gente lança os eventos no Facebook, Instagram, via as mídias sociais. E aí as pessoas que estão interessadas podem ir, se inscrever e ir. Ou também a gente tem essa van que sai de São Miguel e leva para esses lugares. Vocês lançaram um jogo também, Isso. Né? E aí, então, esse ano... Foi esse ano. Já aconteceu tanta coisa que eu já não lembro mais. Tá sendo ano muito longo, Esse ano a gente lançou um jogo de tabuleiro, que aí ele tem como objetivo sintetizar vários dos passeios que a gente já fez pela cidade. Então a gente já fez passeios pela liberdade, tentando valorizar essa memória negra e as tensões que isso tem com a memória, por exemplo, da imigração japonesa. Já fizemos passeios pelo centro de São Paulo também, tentando entender esse processo de verticalização da cidade. Então a gente já fez passeios por várias regiões. E aí no jogo de tabuleiro a gente tentou sintetizar esses conhecimentos levantados ao longo dos passeios. Então, o tabuleiro é um mapa de São Paulo, e aí são as 5 regiões, e cada uma dessas regiões é representada por um edifício. E aí o seu objetivo é levar o pino para a região de origem desse patrimônio. E aí, para conseguir andar as casas do jogo, você tem que acertar as cartelas. Aí a gente tem as cartelas divididas em 4 categorias, que é logradouro, patrimônio, entretenimento e personalidade. E aí todas essas são vinculadas à cidade de São Paulo. A menos que você seja um político do PSDB, que seu objetivo é só destruir tudo mesmo. Exato. Vocês estão levantando agora um crowdfunding, né? Pra poder fazer o jogo em... Isso, o que aconteceu foi o seguinte, a gente, em algumas das edições do Passeando, a gente teve o financiamento do programa Vai. E aí a gente produziu alguns jogos inicialmente com esse financiamento e aí distribuiu em escolas. Sim. E aí até algumas escolas já participaram de reportagens que foram divulgadas. E aí algumas pessoas manifestaram interesse em adquirir o jogo. Só que como é uma produção pequena, o jogo acaba ficando meio caro. São 240 cartelas, então as impressões são todos... Os pinos, eles são em 3D, né? Então é tudo meio caro. Fica inviável, né? Isso. Então aí a gente acabou fazendo um crowdfunding para quem quiser comprar... ajudar, né, colaborar com o crowdfunding e ter o jogo. Se o pessoal quiser acessar agora para fazer uma doação, colaborar, como é que eles fazem? O site é Benfeitoria, e aí Benfeitoria Passeando pelas Ruas. Passeando pelas ruas. Obrigada, eu tinha esquecido que era uma barra. Tudo bem. Como é o nome daquilo? A gente faz um doutorado, mas daí às vezes a palavra barra escapa. Pensei. Tô pensando em árabe. Como é barra? Às vezes a palavra em português não vem, né? Tava pensando, como é o nome daquele símbolo mesmo? Flash. Justo. Foi. Bom, então, aqui pra quem tá assistindo pelo YouTube, na descrição vai estar o link se vocês quiserem colaborar. E também vão estar os links relacionados aí das páginas do CAP. Uma coisa que pra gente encerrar esse bloco, eu queria perguntar pra vocês, uma coisa muito interessante que eu acho do CAP, que eu vejo, eu acompanho vocês pelo Instagram, eu vejo que vocês são muito ativos. E o Fernando me falou que tem uma coisa muito legal, que vocês às vezes leem capítulos ou dissertação do mestrado, do doutorado, de quem faz parte do grupo, e vocês fazem meio que um simulado de banca. A gente estava comentando ali fora que o mundo da pesquisa é muito solitário, né? Porque geralmente só você se importa com a sua pesquisa, né? Sim. Acaba que às vezes muitos eventos viram só pra você fazer amigos, né? Praticamente. Então, assim, qual que é o diferencial que vocês sentem em fazer uma pesquisa, não necessariamente em grupo, mas fazer uma pesquisa estando e fazendo parte de um grupo como o CAP? O que muda? Eu acho que tem uma vantagem também, né? Porque, assim, acho que com o passar do tempo, a gente já tá há 8 anos juntos, né? Então, a gente já acaba virando amigo, né? E aí tem uma outra... Não, né? Mas acho que tem uma outra vantagem com relação a talvez outras pesquisas na história, né? Nós fazemos pesquisa em arquivo, então a gente faz pesquisa de documentos textuais, a gente levanta tudo isso, mas a observação do espaço é um elemento muito importante. E é uma coisa que o professor Fernando Ettick valoriza muito. Então, assim, caminhar, ver, então olhar para os edifícios, entender as dinâmicas urbanas a partir da materialidade mesmo, né? E aí acho que isso é uma vantagem também. A gente se junta não só para fazer essas discussões de textos, mas para caminhar e para observar o cotidiano da cidade, entender esses aspectos que vocês vão muito em grupo, né, pro centro de São Paulo. A gente vai. E a gente vai... Esse ano a gente não fez, não conseguimos. Mas a gente tem feito uma vez por ano uma viagem de exploração. Então a gente foi para o Rio de Janeiro já, passamos 4 dias lá e fizemos um roteiro deliberado das temporalidades do Rio, então Colônia, Império, Primeira República e a Contemporaneidade.
A gente vai em grupo, lê coisas, se prepara, problematiza, e isso acaba se gerando repertório. A gente foi para Ouro Preto também. Sim. Foi uma viagem muito interessante. A gente tem que ir para Santos, mas Santos não nos quer, porque deu tudo errado que você pudesse imaginar esse ano. Então, um pouco a ideia do coletivo, né, do grupo de pesquisa, que não é simplesmente um rótulo para financiamento, é que eu acho que existem situações de pensamento estratégico e teórico que devem ser compartilhadas. Então, quando a gente lê os trabalhos uns dos outros, a gente se reúne cada 15 dias. Às vezes fazendo uma certa inversão de lugar, então a gente se reúne no campus para poder aglutinar os alunos mais novos, de iniciação, monografia, que estão lá tendo aula, e em São Paulo. Por causa deles, que já estão no doutorado, outras pessoas, a gente tem pós-doutorandos também no grupo. Quando a gente vai, a gente tem 2 horas a cada 15 dias para se reunir. Então a gente tem sempre um texto referencial para ler, ou para falar mal, ou para falar bem. Porque falar mal legal, é importante, né? Porque a gente não compartilha com essa perspectiva, teoricamente isso tá velho, tá datado, isso é um caminho pré-definido, o arquivo tá falando o contrário e tal. Ou pra gente servir meio de oficina de trabalho. Então vai qualificar, manda o texto antes, que a gente dá palpite é muito legal. Isso tem sido uma prática desde o começo e funciona muito bem. Porque eu acho que a gente consegue equalizar um pouco o discurso e até mesmo quando as arestas surgem, às vezes elas são deflagradoras de um outro procedimento investigativo e isso tem sido incrível. Eu tenho aprendido muito com eles. Eu acho que como eles trazem fontes diversas, a gente vai assimilando com raciocínios que você tem mais próximos seus com os que os outros trazem. Eu acho que tem uma outra particularidade também, porque às vezes a gente vê em muitos desses grupos de pesquisa que, na verdade, os orientandos desdobram a pesquisa do orientador, né? Ah, sim. E é só um desdobramento. Quer dizer, não é só, né? Mas é mais um desdobramento. E aí, no caso do CAP, as pesquisas são muito diversas entre si. Então, você tem um fio condutor, mas às vezes as temporalidades são distintas, os objetivos, as perspectivas são distintas. Então, eu acho que acaba virando um aprendizado para todo mundo. Então, às vezes, as pessoas trazem alguns autores que eu não conheço, mas são importantes para as pesquisas dela, e aí é relevante porque aí eu passo a conhecer também. Então, acho que é uma troca bastante grande entre todo mundo, né? Sem dúvida. De rodapé, a gente tava com o pessoal aqui do CAP. Aliás, o que significa a sigla CAP? CAP é uma marcação de território. CAP é um acrônimo, Nossa, ou seja, tem é uma treta sigla. nisso, gosto. Significa cidade, arquitetura e preservação. São os 3 temas que eu trabalhava e a Manuela também. Em perspectiva histórica, ou seja, já quem está dentro do departamento de história, trabalhando com questões que são ligadas ao método histórico, esses 3 assuntos precisavam ser tratados de uma perspectiva que permitisse aos alunos que estão cursando essas 2 carreiras, né, História da Arte e História, contribuir com a formulação de teorias e investigações sobre a cidade, sobretudo São Paulo. A gente não estuda só São Paulo, mas prioritariamente estuda São Paulo. Então, CAP é um acrônimo, Cidade, Arquitetura e Preservação. Isso significa um pouco esse olhar transdisciplinar e com um foco, inclusive, sobre coisas que não têm sua história muito bem escrita na cidade de São Paulo. Então, um grande marco do grupo é estudar bairros que nunca tiveram sua história feita. Ou, se tiveram, foram feitas muito tempo atrás. E isso tem sido muito divertido, porque a gente tem agora gente estudando, ou que já estudou Itaquera, a Zona Norte e seus múltiplos bairros. A gente tem gente estudando o centro da cidade, que a gente considera com esse grande marco, mas que, por exemplo, a Praça da Sé foi demolida inteira entre 1908 e 1912 para a construção da catedral. Foram 4 quadras inteiras jogadas no chão naquilo que era o território mais consolidado. Ninguém sabia quem morava lá, quanto custou e por que fizeram. Então a gente tem agora 2 pesquisas recentes que acabaram de concluir, que estão reconstruindo, inclusive formalmente, com maquetes eletrônicas aquele território, quanto a prefeitura pagou para aquilo ser feito e por que a igreja ficou onde ficou e ainda ganhou uma grana para fazer a sua catedral nova. Então é muito interessante porque a gente tem uma perspectiva um tanto quanto vinculada àquilo que o historiador italiano chamado Carlo Ginzburg defende, da microhistória, mas sobretudo a partir desses índices, dessas pontas soltas, que às vezes a gente tromba com elas, mas não sabe muito bem onde está.
a gente acredita piamente, a gente desenvolve isso, que puxando aquele novelo a gente vai encontrar vários rastros que podem virar outro novelo de uma história que fica mais acessível e talvez mais explicativa dessa realidade que a gente tá. É uma coisa muito legal, acho que do urbanismo, da história do urbanismo, é que sempre tem esse quê de microhistória, né? Sim. Você sempre vai estudar algo bem específico, bem às vezes regionalizado, que cria muita empatia com, enfim, com os agentes que fazem parte daquilo, né? Com quem tá ali, os moradores do bairro, no caso. A microhistória, ela tá muito ligada à emergência de um universo pós-guerra, né? Então a gente tem que pensar que a École des Annales, quando ela começa a trabalhar com a diminuição da escala, ela não tá pensando numa possibilidade de abandono das grandes narrativas. Pelo contrário, ela tá problematizando mais densamente aquilo que ficava como uma grande navegação. Então, isso está muito paralelo ao desenvolvimento de uma teoria moderna da preservação e do restauro na Itália. Então, um dos principais agentes que vai contribuir para a emergência da nova maneira de fazer restauração, que é o Cesare Brandi, é um teórico do pós-guerra que estava pensando a Itália toda destruída, bombardeada, como é que a gente ia fazer com aqueles fragmentos que sobraram, sem inventar uma nova história ou cair numa falácia de inventar um passado que a gente não sabe se existiu. Paralelamente, a gente tem vários teóricos, como o próprio Ginsburg, desenvolvendo a nova maneira de fazer história a partir dos fragmentos. Então é muito curioso pensar como para fazer a restauração você tem que fazer um mergulho vertical no objeto que carregou na tua mão, seja ele um microfone, seja ele uma capela, seja ele um bairro. Então aquele recorte espacial ele vai permitir os entrecruzamentos todos que alimentaram a conformação, a existência, a permanência ou o abandono. Então quando a gente cruza uma teoria com a outra, a gente percebe claramente que é muito legal, porque o que a gente tem feito tem servido para políticas preservacionistas. Sou muito fã dos meus alunos, ex-alunos, colegas hoje, mas tem coisas muito legais do tipo. A Raíssa, que hoje faz mestrado comigo, a Raíssa Marcondes, ela conseguiu fazer um trabalho super bonito sobre uma vila feita por um cônsul holandês numa antiga chácara que passava do lado do trem da Cantareira, lá na Zona Norte, chama-se Jardim Dona Rosa. Essa vila é toda feita em tijolo aparente, com cara de Amsterdã. Ela escreveu a história daquilo, encontrou o fio condutor do porquê aquela forma e porquê aquele lugar, e defendeu uma monografia belíssima, super recomendada, e o DPH, o Departamento de Patrimônio Histórico, entrou em contato com ela porque soube da pesquisa dela e usou o trabalho que ela fez para referendar a preservação daquele lugar. Então, assim, acho que a coisa mais prazerosa para quem estuda a cidade e estuda a preservação é quando sua pesquisa, que está supostamente restrita à universidade, alimenta a política pública. A gente tem feito várias coisas sobre isso, né? Então, Diógenes conseguiu colaborar com a própria escrita do Parque Antártica, né, oficialmente. A Renata tem um trabalho de difusão e de organização do arquivo da Casa da Boia, que é um espaço que ela estudou. Raíssa contribuiu com isso. O pessoal da Praça da Sé está nos auxiliando agora em pensar uma possibilidade de exposição sobre a própria centralidade de São Paulo. Então isso é muito divertido, porque a gente ter criado um grupo e que tem um site, as pessoas conseguem, a partir do nosso observador mora aí, que é o Google, chegar nesses trabalhos e deflagrar um processo de andança dessas pesquisas. A pesquisa, geralmente a pesquisa em urbanismo dessa área, a gente consegue ver os efeitos práticos dela muito claro, né? É muito mais fácil você ter uma resposta disso para a sociedade. Para que você estuda disso? É isso? O que isso vai beneficiar a sociedade? Você dá menos voltas do que quando você vai perguntar para alguém que estuda a Idade Média, por exemplo, por que estuda isso. Que é algo que os historiadores têm muita dificuldade para dizer, né? Sim. Porque também são pesquisas que evocam uma memória afetiva muito grande, né? Para quem pesquisa, obviamente, né? Porque acaba se debruçando sobre aquele tema de pesquisa e, querendo ou não, a gente acaba meio que desenvolvendo uma certa paixão, né, pelo tema que a gente começa a pesquisar. Mas quando você vê, né, como o Fernando bem salientou, os produtos, né, as reverberações desses processos, né, dessas pesquisas que a gente coloca à tona, de uma maneira bem afetiva mesmo, acho que é esse bem o termo a ser utilizado. Isso acaba retroalimentando as novas pesquisas que começam a surgir, né? Então, no meu caso, que foi especificamente sobre uma companhia cervejeira aqui em São Paulo, diversas são as memórias afetivas em torno desse tema. Então, a cada vez que eu apresento, seja em palestras, seminários ou cursos que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo, as pessoas começam a se lembrar, né, da bebida que faz parte do nosso cotidiano
Enfim, aí isso acaba suscitando outras novas pesquisas também dentro desse mesmo tema. Então a cidade, por si só, ela já é um tema de pesquisa por excelência. Então, à medida em que a gente começa a trazer um novo olhar tanto para o pesquisador, mas principalmente para quem tem acesso às nossas pesquisas, eu acho que esse é o grande objetivo, principalmente do CAP e das produções que a gente vem fazendo ao longo do tempo. E acho que também, com relação ao tema da imigração, é bastante pertinente isso que você estava dizendo, né? Porque, de certa forma, diz respeito à trajetória da maioria das pessoas que são de São Paulo, né? Então, quer seja uma migração interna, quer sejam pessoas que vieram de outros países, então acho que acaba todo mundo se identificando também com o tema, né? E acho que uma outra coisa interessante no grupo é que quando a gente pensa nas pesquisas, né, no primeiro momento talvez elas não tenham uma vinculação tão clara, mas conforme elas vão sendo desenvolvidas, a gente vai achando vários entrecruzamentos entre as pesquisas. Então, por exemplo, eu estudo Riscala e a Casa da Boia. E aí, lendo os livros caixas, que são um documento contábil, né, para o funcionamento da empresa, eu acabei achando o Ernesto de Castro, que é a pesquisa do Carlos, que é um outro membro do grupo. E aí, ele vendo as coisas no Ernesto de Castro, acabou achando Riscala. Então, a gente vai vendo vários entrecruzamentos na pesquisa. Tem coisas, por exemplo, do Trainway da Cantareira, que é a pesquisa da Raíssa atual. Então, num primeiro momento parece que não tem, mas conforme a pesquisa vai se desenvolvendo, você vai fazendo todas essas... A Antártica que comprava redes. Material da Casa da Boia também para suas oficinas e assim por diante. Os produtos que chegavam para a Casa da Boia pela São Paulo Railway, que é um tema de pesquisa também. O que é incrível, né? Porque são conexões que vocês só encontram porque existe um coletivo que trata disso. Porque a gente faz a troca da informação mesmo, isso né? Isso é fundamental, né? Infelizmente, assim, hoje é muito individualizada, né? A questão da pesquisa na academia. E acho que tem uma outra particularidade também, né? Porque, de certa forma, talvez, né, a gente tem esse aspecto da microhistória mesmo de fazer essa investigação localizada, mas que responde a uma coisa muito mais ampla, né? E aí a gente fazendo os estudos, a gente também percebe essas dinâmicas comerciais que extrapolam também só a cidade de São Paulo, né? Então, tanto o estudo do Carlos quanto o meu, que são mais de agentes comerciais, né? A gente consegue mapear que essas pessoas estão fazendo trocas comerciais com Estados Unidos, Europa. Então, é uma coisa muito ampla. Tem essa questão do local, mas tem também uma questão do internacional, né? Do transnacional. Bom, então vamos já aproveitar e falar agora do livro. Vocês estão lançando um livro. Quarta-feira agora vai ser o lançamento. A gente já vai falar aonde que vai... Na verdade, a gente já falou, só não avisou que vai ter o lançamento. E do que se trata o livro? Como é que foi o processo, a ideia que deu origem ao livro? Eu ia falar que materializou o livro, mas não materializou porque ele é um e-book, na verdade. Isso. Então, antes que você já me perguntem se eu vou sortear o livro, não. Todo mundo pode ler. Todo mundo vai poder ler. Olha Esse só. é o sorteio ideal. O capitalismo não venceu dessa vez. Então, Exatamente. o que deu a ideia desse livro? Do que se trata? É um trabalho em conjunto? Olha, esse livro faz 4 anos que está sendo gestado. É quase a gestação de um elefante. Porque a gente tinha a ideia no primeiro momento de criar um livro impresso e que pudesse congregar as pesquisas que foram feitas por essa primeira geração dos capianos de monografias e mestrado. Não foi possível. Vai capiar um pouco. A gente não conseguiu colocar todo mundo do grupo, porque alguns não quiseram, outros tiveram trajetórias de ir pro exterior, né? Como o meu primeiro orientando, que foi o Ricardo, que era muito seu amigo, a própria Clara, que também agora tá morando na Espanha, que foi minha primeira mestranda junto com o Luiz Gustavo. Mas o livro tinha a ideia, então, de divulgar conhecimento produzido, porque tinha procura sobre isso. A gente tentou fazer isso via publicação em papel, mas não foi possível, e a gente percebeu que ele tinha uma vocação muito grande de ser um e-book. Então, aproveitando os talentos que estão dentro do grupo, a gente tem lá um designer gráfico que faz pesquisa conosco, o Carlos Moura, e também o Armando Júnior, que também trabalhou durante muito tempo como editor de revista. O CAP, para poder se organizar territorialmente na Unifesp, a gente faz parte de um grupo maior que se chama Laboratório de Humanidades Digitais da Unifesp, o Lab.1. Tá. Esse grupo tem por objetivo trabalhar com questões que a gente chama de humanidades digitais, ou seja, tem sempre algum suporte de
mundo imaterial, mundo de divulgação, mundo de software, para usar uma palavra mais cotidiana, que possa nos agregar. Então, além do CAP, tem dentro desse grupo o IMACO, que é um outro grupo muito legal, História, Mapas e Computadores, que o professor Luiz Ferla coordena, e 3 grupos das ciências sociais, o Visurb, que é da Andréa Barbosa, que trabalha com visualidades urbanas, então fotografia, cinema, fazem documentários, um grupo chamado Jesua, que trabalha com geoprocessamento e questões das ciências sociais para políticas públicas. E o outro grupo é o Pimenta Lab, que é do Henrique Parra, que trabalha com ativismos sociais e mídias. A gente está todo mundo dentro do mesmo laboratório, a gente tem um laboratório lá fisicamente instalado. O CAP, como trabalha com SIG histórico, trabalha com sociogramas, ou seja, anotações de relações etéreas usando software, e produz mapas também, nós estamos lá dentro. Então a gente criou uma coleção, o laboratório criou uma coleção chamada Cadernoslab.1, em que agora, a partir desse primeiro volume, que é o nosso, os outros grupos começarão a publicar. Então esse livro é um livro 100% unifespiano, ele é produto do Lab.1, o ISBN é feito pela Unifesp, e a divulgação dele vai se dar, nesse primeiro momento, pelo nosso site e depois pelo próprio portal do Lab.1, que as pessoas vão poder entrar e vão baixar para fazer a leitura desse livro. Então, neste último ano e meio, o livro que era para ser um livro caretinha e tradicional em papel virou um livro super moderninho, um e-book, que pode ser acessado por qualquer pessoa, mas mantendo um pouco esse perfil de aglutinação dessas pesquisas que tem, no fundo, um caráter inovador, apesar de trabalhar com história da cidade velha, que é São Paulo, 460 e tantos anos. Eu gostei do conceito de livro caretinha. E tem as vantagens de por estar disponível gratuitamente. Qualquer um pode isso é importante. Então ele vai ser disponível Sim. gratuito. Só fazer o download lá no então, endereço. já quem tá no YouTube, também aqui na descrição vai ter o link por favor. pra quem quiser acessar o livro. Aí, para organizar esse livro e dar os finalmente, eu convidei o Diógenes, né, para fazer a coorganização dele comigo, que foi super acertado. Vocês dois são os organizadores. Isso, nós somos os organizadores, né? A gente foi responsável aí por arregimentar, digamos assim, né? Ou fazer a seleção dos textos, enfim. brigar com os autores. Brigar com os autores em função das datas, né? Dos prazos. Nunca serviria pra isso, viu? Ficar cobrando prazo. Mas também eu acho que mais do que responsabilidade, eu acho que é a alegria de poder juntar tanta gente bacana. Sim. Que escreve muito bem sobre a cidade de São Paulo, sobre a história urbana, o urbanismo de uma maneira geral. E de poder proporcionar, né, principalmente essa questão de ser um livro online, né, disponível de forma gratuita, você consegue abarcar uma quantidade muito maior de pessoas do que se fosse um livro físico, né, que fosse vendido numa livraria ou mesmo no site, enfim. Então a gente pensou de fazer o lançamento, né, já falando um pouco mais sobre o evento nessa quarta-feira, na Casa da Boia, porque é um local que nos tem abrigado muito afetivamente também, né? São pessoas ali que têm essa preocupação também de trazer à tona um pouco mais das questões da história urbana de São Paulo. A Casa da Boia também faz parte intrinsecamente do livro, porque é o artigo que foi produzido pela Renata. Então é um dos capítulos, né, desse livro. E no dia 13, às 13 horas... 15 horas, perdão. Né? Às 3. Às 3, você se traiu. 13 é 3. Você tá muito na moda esses dias. O 13 não sai da minha cabeça. Mas... E não são 13 autores, né? Eu não lembro. Não, acho que não. São 12? Eu acho que são 12 autores. O Nota de Rodapé não se responsabiliza pelo que os convidados dizem, viu? Então, no dia 13... corrigindo aqui. Tem 13 capítulos. Com 13 capítulos. A apresentação e o prefácio são 13. São 13 capítulos. Cada ator terá 13 minutos para fazer a sua fala. Não, tô brincando. Mas enfim, a gente aproveita aqui e estende o convite a todos os ouvintes, a todo mundo que está nos assistindo aí via YouTube. Participem, vai ser uma tarde bem bacana, né? Nós, os organizadores, nós vamos falar um pouco do processo de produção dessa obra. Os autores também vão estar lá participando. Não vai ter tarde de autógrafo, porque é um e-book, né? A gente não... Eles não vão rabiscar seu tablet, fiquem tranquilos. O que sobra é mais tempo pra gente poder conversar. Justamente. Então tragam aí dúvidas, questões, enfim, o que vocês quiserem saber a respeito dessa obra, que foi bastante prazerosa. Foi
difícil também, né, de organizar, de produzir, enfim, né, o Fernando salientou bem aí de todo esse processo da produção de um livro, ainda mais em tempos temerosos e bolsonaristas como esse que nós estamos vivendo, em que a cultura está cada vez mais deixada de Tempos lado. bolsonaristas vai ser um conceito histórico? Estamos comprando na planta aqui já. Talvez, Eu espero que não. Mas assim... Eu espero que ele nem tenha tempo Se pra for, se seja sintetizar. Que seja né? uma curta história e que atravesse logo e que a gente passe de novo a ter tempos aí mais... Que a gente sobreviva, né, aos proveitosos, desmontes todos. Que tá bem difícil Mas tem mesmo. duas coisas nesse livro que eu acho muito legais a gente frisar. É um livro produzido profissionalmente, porque a gente teve um revisor que é sensacional. O Ricardo Liz é um escritor Ótimo premiadíssimo, trabalho. queridíssimo, que é pós-doutorando no Departamento de Letras. Ele fez pra gente a revisão de todo o texto produzido de graça. E fez com, assim, um entusiasmo, então eu quero deixar registrado aqui ao Liz o nosso super agradecimento, porque ele fez de uma maneira profissionalíssima, então o livro está todo revisado. O prefácio também é muito legal, porque ele foi escrito pela Roseli Delbu, que é uma colaboradora nossa, professora do Mackenzie, doutora pela FAO, que ganhou o prêmio CAPES de teses com a tese dela em 2015. Então é uma pessoa que leu e escreveu um prefácio maravilhoso, que se chama A Cidade pelas Lentes da História. Ela vai estar lá no lançamento, vai falar pra gente um pouco as impressões dela e a relevância das pesquisas. E o professor Luiz Fella, que é o coordenador do Lab.1, né, que é a entidade que organiza essa série de cadernos, também vai discutir um pouco as relevâncias de pensar um e-book e as humanidades digitais nesse momento que a gente vive, como uma ferramenta, inclusive, de resistência a todos os desmanches que a gente tem percebido no setor cultural. Então, tem um pouco a ideia de produzir um livro como também um instrumento de resistência, mostrando que a gente pode se reinventar. Sim, então, claro. esse e-book surge um pouco nesse espírito. O livro está dividido em 3 partes. A primeira delas se chama Arquitetura, Sociedade e Desenhos Políticos. Ele aglutina, então, dentro desse primeira parte, um capítulo escrito pelo Carlos Moura sobre o álbum que o Ramos Azevedo criou para divulgar o seu escritório no final do século XIX. Tem vários mapas georreferenciados da cidade no final do XIX. Pô, que legal, tem isso? Tem. A gente tem nesse mesmo capítulo o Jardim Dona Rosa, que é esse capítulo da Raíssa Marcondes sobre o cônsul da Holanda em São Paulo fazendo especulação imobiliária, que é divertidíssimo de ler, muito querido também. Um capítulo da Michele Dias, que a Giovana conhece bastante, que é sobre a SECAP, a empresa que o Estado de São Paulo manteve para fazer casas para o povo, e ela vai discutir, inclusive, propostas por que se pensar um determinado tipo de casa popular que não vingou, é bem divertido. E a gente tem um capítulo muito bonito do Rafael Conte sobre o MASP na agenda cultural de São Paulo dos anos 50, a partir dos escritos do Pietro Maria Bardi, que é uma documentação de arquivo maravilhosa. A parte 2 se chama Urbanização em Perspectiva Histórica, em que a gente tem o texto da Renata, que chama O Oriente Faz Negócio, e é a ação urbanizadora do Scala Jorge na cidade de São Paulo. Por isso também que a Casa da Boia está nos acolhendo, porque ela está aqui dentro do próprio livro. Então é um meta-lançamento. A gente tem uma pesquisa muito linda do Luiz Fernando, que hoje é funcionário da USP, mas faz mestrado com a gente na Unifesp, sobre o nascimento dos Campos Elíseos e as transformações que o bairro passou. Ele faz uma comparação entre o que a cidade tem hoje nos Campos Elíseos, ainda tem de arquitetura, e o que foi aprovado nos arquivos na virada do 19 para o 20. Ele comparou duas temporalidades e faz uma narrativa sobre as políticas de desmanche que impregnaram o bairro de uma ideia de Cracolândia que não é muito historicamente correta, mas que foi historicamente construída por um vertente aí de especulação imobiliária. Sim. É bem divertido também de ler. Tem o trabalho do Diógenes sobre o Parque Antártico, que é o parque em si, que é essa trajetória dele. E não é uma leitura só para torcedores do Palmeiras, está aberta a todos os outros clubes também. Vale muito a pena. Inclusive pro diretor de gravação que detesta o Palmeiras. A gente tem nessa parte um último capítulo que se chama O Negócio da China, que é a trajetória do primeiro parque de diversões que São Paulo teve, o Parque Xangai. Que O Renan, né? O Renan escreveu, é muito divertido porque tem um monte de polêmica com o governo do Getúlio Vargas, da própria prefeitura, a ponto disso desaparecer e a gente nem sabia que isso existiu durante quase 40 anos. Um abraço aí ao Renan também, que tinha ouvido. Que a corintiana escreveu sobre o Na Pacaembu. monografia. Representação aí, ó. Sim. E aí a última parte do livro se chama Telas e Teias da Preservação. Nós temos um artigo da Paula Pascoal, que foi minha primeira orientanda de IC no CAP, já com o CAP funcionando, né? O Ricardo foi o primeiro grupo e ainda nem existia, ele é o Dinossauro Mor. Um abraço pro Ricardo, que tá lá em Portugal.
sobre o Teodoro Braga e a invenção de uma possibilidade de arquitetura nacional com o estilo neo-marajoara. O cara era um sonhador que veio do Pará para Recife, fez direito, veio para o Rio, fez belas artes, virou pintor, escultor, veio para São Paulo, foi professor do Mackenzie e inventou uma teoria de como o Brasil podia ser nacional usando as cerâmicas neo-marajoaras, marajoaras e tal. É bem divertido. E aí temos um artigo muito importante do Luiz Gustavo Ferreira, que fez o estudo de como o DPH cria uma política de preservação até criar o Conselho Municipal de Preservação, com o Presp. Então, um estudo mais contemporâneo que a gente tem. E o último trabalho é um trabalho muito bonito, é quase uma etnografia sobre Itaquera, a partir da trajetória do Sábado D'Angelo, que foi um industrial que projetou uma fábrica de cigarros e que construiu um microimpério na Zona Leste, e esses bens desse microimpério, né, chamado Fábrica Sudã, estão lá até hoje. E por conta da monografia do Lucas Florencio Costa, que é esse último capítulo, a gente conseguiu a preservação naquela região das sobrevivências de um momento de Itaquera que ninguém conhece. Né? Itaquera está muito articulada hoje ao Corinthians, mas também muito às Coabs, mas a gente teve uma sobra de chácaras e de cinturão da elite que usava o bairro como ponto de veraneio, que o Lucas conseguiu desencavar e trata aqui nesse artigo dele sobre memória soterrada. Quer dizer, são tempos diversos, assuntos diversos, mas eles têm sempre um fio condutor. Por isso o livro se chama A Cidade Interpretada, estudos históricos sobre arquitetura, urbanização e preservação. Que vocês podem aqui no link no YouTube e já adquirir o livro de grátis. Só isso. Sorteio pra quem quiser. Que é a melhor parte. Então não tem sorteio essa semana. Bom, gente, a gente tá encerrando o programa, já estamos nos nossos últimos 2 minutos. Eu vou pedir, então, muito brevemente, só para vocês falarem um pouco sobre vocês, principalmente vocês dois estão no doutorado, sobre essa relação do governo com a pesquisa. A gente teve os cortes de bolsa, que em algum exercício retórico às vezes chamam de contingenciamento, nas universidades federais. Vocês que estiveram na Universidade Federal, não estão lá hoje, como é que vocês veem isso? Qual que é a importância da bolsa para a pesquisa? Bem brevemente. Bom, bem brevemente mesmo assim, grosso modo, é impossível... Eu não posso passar o programa sem falar mal do Bolsonaro. Não, mas é impossível você fazer uma pesquisa de pós-graduação, seja mestrado ou doutoramento, sem o auxílio da Bolsa. É realmente impraticável. Essas políticas de contingenciamento e de supressão de bolsas é um golpe claro a questão de não se querer mais que a educação, a cultura, enfim, sejam praticadas no nosso país. É lamentável que isso esteja ocorrendo, né? Nós passamos aí por momentos bastante difíceis. Eu que sou aluno de uma universidade particular, né, no caso da PUC, é algo que, assim, se não tiver o auxílio da Bolsa, a gente não consegue fazer, porque você não consegue arcar com os custos de uma mensalidade de pós-graduação, por exemplo. Então, sem esse tipo de auxílio é impossível fazer pesquisa no país. Exatamente. O que a gente tem observado é, de fato, que várias pessoas vêm de outros locais também para fazer pesquisas nas universidades aqui, né, em outras universidades. Então, sem a bolsa, essas pessoas não conseguem nem permanecer nas cidades para desenvolver a pesquisa, né? E aí a gente tem observado que muitas pessoas desistem, e cada vez mais tem sido um exercício de pensar não num contexto, né? E pensar por que a gente faz pesquisa, porque se a gente for pensar num contexto político e como que o nosso esforço de levantar dados e de entender processos cada vez mais tem sido ridicularizado, né? Ou a própria ciência como um todo, né, tem sido muito mal vista e as pessoas preferem manter crenças a priori, né? Então, se a gente for pensar no contexto por si só, a gente não faz mais pesquisa, né? Então é uma outra questão que nos move a continuar nesse espaço. Isso não quer dizer que a gente não precise ter bolsa, não precise ter financiamento. Tudo isso é extremamente necessário porque se não é um esforço muito grande de escrita, de levantamento de dados. Às vezes a gente tem que... vocês merecem por fazerem algo que nem todo mundo está hábil para fazer, né? O pagamento por si só já não é o suficiente para o trabalho que é, né? Inclusive não tem 13º, né? Exato. E a gente não tem nenhum tipo de... Ele tá desde 2013 sem completamente sem defasado. E isso não contém nada para aposentadoria que não vai mais existir, né? Pois é.
Mas, e tudo isso. E às vezes você precisa de deslocamentos que o seu próprio objeto de estudo demanda, que você só consegue fazer se você tiver algum tipo de financiamento. Né? É o que a gente tentou, né, mostrar para vocês aqui hoje, que a gente faz muita coisa menos balbúrdia. Né? Exatamente. A gente faz pesquisa de verdade. Eu acho que tem uma situação que é de precarização, porque a gente vai ficando fazendo tudo de graça, né? Então, eu quero aproveitar e pegar esse mote pra gente encerrar e dizer que a capa do nosso livro, que é uma aquarela muito linda, feita por um artista que é incrível, que é um professor da FMG, o Matheus Rosada, foi doada pra página do nosso grupo, porque nós vivemos uma situação de ter vergonha, inclusive, de poder cobrar por aquilo que é o nosso trabalho. Sim. Então, a gente vive uma camaradagem que em outras áreas são vistas como ingenuidade, mas o nosso caso faz parte desse trabalho de resistência. Então, quando um artista doa o seu trabalho para que a gente possa fazer uma divulgação desse naipe, ele está concordando com a gente que a pós-graduação, a pesquisa, o desenvolvimento científico, ele é mais importante do que a economia, no sentido pecuniário, particular, individual. A gente acredita nisso, né? Como grupo, a gente pensa no coletivo, a gente pensa na cidade que é um coletivo e a gente pensa que fazer pós-graduação é ampliar as fronteiras. Então ela tinha que ser ampliada e não diminuída. A gente não está, sobretudo nas ciências sociais, ciências humanas, pensando no indivíduo enquanto eu mesmo. A gente pensa no indivíduo que faz parte de um coletivo que pode ser pensado em políticas ampliadoras, generosas, dignificadoras da população. Eu acho que a grande discordância desses últimos tempos é que a economia, no sentido da privatização, do indivíduo, da lucratividade particular, tem sobrepujado tudo aquilo que a gente acredita que é ampliar o acesso àquilo que nós sabemos fazer, que é produzir conhecimento e melhorar o conhecimento. Sim. Bom, gente, esse foi aí o Nota de Rodapé de hoje. Semana que vem nós estamos de volta. Entrem agora no nosso Instagram, vão estar lá as informações sobre o evento de quarta-feira, o lançamento do livro da CAP. Para quem quiser entrar em contato, inclusive, com o CAP, quiser fazer parte do grupo, vocês infelizmente não estão com a possibilidade de receber os cartões que todos nós aqui da rádio recebemos, os inúmeros cartões que foram distribuídos aqui, mas lá vocês, no Instagram, vocês vão ter a versão online, já que hoje tá tudo na versão online, vai ser tudo online. Então agradecer bastante a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Muito Viu? obrigado, gente. Valeu mesmo. E a Tika, a gente espera agora você fazer a terceira vez e pedir música no Fantástico. Quero uma música do Jonathan. Boa, eu tô precisando mesmo. Entrem lá no eu esqueci, do Spotify, ouçam minhas músicas que eu tô precisando pagar o aluguel desse mês. Gente, até segunda que vem, fiquem com a programação do Antena Zero.